eu desejo, eu indico e desejo que todos os meus alunos, se puder, leiam esse livro, A Verdade e as Formas Jurídicas. É o livro de Foucault, Michel Foucault. A Verdade e as Formas Jurídicas, ele tem uma importância fundamental. Tá certo? Eu diria que ele é importante porque ele vai tratar de modo arqueológico, genealógico, ele vai mostrar o mito de Édipo, não sobre o viés da psicanálise. Ele vai mostrar o mito de Édipo para mostrar a história do poder e do saber. Que saber e poder no mundo antigo, no mundo da Grécia primeira, no mundo das cidades-estado, onde cada cidade, a polis, existia um monarca, uma monarquia, cidades com constituições, com soberania. Então, na cidade de Tebas, é onde Édipo vai governar. Mas ele governa como um tirano. Ele governa passando por cima, do conselho dos anciãos, da própria legislação. E a própria trajetória de Édipo é uma trajetória de poder, de alguém que tem um poder. Seu pai, Laio, ao saber que o filho ia assassiná-lo, ele manda matar o filho, porque ele era possuidor do poder e do saber. Ao mesmo tempo em que, quando a criança vai ser morta, os escravos, junto com os camponeses, se descuidam, não matam a criança, deixam a criança pendurada numa determinada árvore, e alguém passa e leva a criança. E a criança, mais uma vez, vai ser adotada por uma outra casa real, como objeto também, É um futuro dinasta, é alguém que terá poder posteriormente. E quando Édipo cresce, que descobre, que vai matar o pai, aliás, que mata o pai, ele foge. E quando ele foge, ele entra novamente nessa trajetória de poder, porque ele salva a cidade de Tebas da esfinge, casa-se com a rainha de Tebas, a rainha é a mãe dele. Então, Édipo é aquele que teve todos os poderes, é aquele que teve tudo. Mas ele é também aquele que vai perder o poder, porque ele mesmo promete perder o poder. Quando o seu estado está em crise, que ele procura Tiresias, que é o vidente possui poder saber. Então, enquanto Édipo tem poder político, tem um poder porque ele é o rei com poderes, que não é nem poder absoluto, é uma tirania. O que Édipo exerce é o poder do tirano. Tá certo? Quem é o tirano? O tirano é aquele que não respeita a constituição da cidade grega. O tirano é aquele que não respeita, o conjunto
de sábios e o conjunto de velhos intelectuais que poderiam governar com ele. Então, Édipo é o próprio judiciário. Édipo quer ser o próprio e tornou-se o próprio legislativo. A partir daí, dessa condição da sua tirania, ele promete a Tirrésias que vai apurar os fatos, que vai descobrir quem assassinou o rei Laio e quem dorme com a mãe, quem goza dentro das entranhas da sua mãe. Então, vejam que como poder e saber estão ligados a uma só pessoa, é Édipo que vai instaurar a primeira metodologia da pesquisa científica. O primeiro método no direito, a primeira pesquisa jurídica no campo do direito penal, ela é instaurada por Édipo, a partir de uma escuta, de uma investigação, onde todos participam. Os escravos são ouvidos e participam, falando através da linguagem, não é? As classes médias, a aristocracia, a realeza, o campesinato, todos vão falar. E cada fala, cada pedaço de fala é reunido como um quebra-cabeça e ele vai montar um verdadeiro quebra-cabeça para chegar à verdade. Então, na busca de uma verdade, é instaurado um método de abordagem, um método de procedimento, é o método arqueológico e genealógico. Vejam que a metodologia científica nasce no mito, que a pesquisa jurídica nasce no mito de Édipo. E o mito serve também para mostrar como um rei deixa de ser um rei, não é? Com vocação, com dignidade, com respeito aos outros poderes, legislativo e judiciário, para ser um rei tirano, que rasga a constituição das cidades gregas. Lembrando que as cidades gregas já possuíam constituições e já possuíam também leis, não é? Então, o próprio Édipo é ele que vai julgar, que vai dialeticamente ver o processo e que vai condenar ele próprio. Quando ele descobre que é ele que assassina o pai, o antigo rei, e que tem filhos e dorme com a mãe, tá certo? Ele toma decisões, todos vão ser punidos. E ele assina, ele decreta a sua própria punição, não é? Ficar cego, ele vai pegar o cinturão dentro do quarto em que ele dorme com a esposa, que é a mãe, vai furar os seus olhos, vai ficar cego e vai para o degredo perpétuo. Não mata a mãe, porque quando ele chega no quarto, Jocasta já está, ela comete suicídio, não é? Então, como ela comete suicídio, e o mais interessante é que Jocasta sabia que ele era o filho e que ele era também o marido. Então, ela amava o marido e o filho ao mesmo tempo, não é? Ele era esposo e filho, pai de seus filhos, de suas filhas, e ao mesmo tempo, não é? A literatura traz as filhas, e ao mesmo tempo era avô dos netos, não é? Os netos tinham como vó a própria mãe. Obrigado por hoje.